Então, beleza, pessoal, vamos lá para mais uma conversa bíblica. Hoje nós vamos falar sobre como que você pode usar a palavra de Deus para te ajudar a ter visão de futuro, planejamento. A ciência ela mostra que quando você tem uma visão positiva com relação ao seu futuro, imediatamente o nosso cérebro, a nossa mente, libera aí neurotransmissores que nos motivam para agir, para dar próximos passos. Da mesma forma, quando a nossa visão de futuro ela é negativa, o nosso corpo libera mais cortisol, que é preparação para algo ruim, algo negativo. Então, visão positiva de futuro libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é uma expectativa de algo bom. É você ficar assim, ó, empolgado, você ficar pronto para algo bom. Visão negativa de futuro libera cortisol. É quando você fica assim, ó, estado de alerta, e esse estado de alerta ele é prejudicial à nossa mente, ao nosso corpo. Estudos também mostram que a nossa massa cinzenta, ou seja, quando você tem uma habilidade em algo, você constrói massa cinzenta, que esse estresse contínuo, esse medo, ele vai eliminando essa massa cinzenta, ou seja, você vai perdendo a capacidade, você vai perdendo a sua habilidade. E quando você está motivado, construindo novas conexões neurais, essa massa cinzenta ela vai se fortalecendo. E é muito interessante você analisar quando a Bíblia fala especificamente sobre isso. Quando a Bíblia nos mostra que os planos bem estabelecidos, eles geram resultado. Quando você se concentra em ouvir conselhos, os seus planos serão estabelecidos. Quando você entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem várias promessas na Bíblia, existem vários trechos na Bíblia que eles nos ajudam a criar uma visão positiva de futuro. Mas a Bíblia também nos orienta a buscarmos o planejamento. Por exemplo, em Lucas 14, 28, Jesus falou: pô, ora, aquele que antes de construir uma torre não se assenta primeiro para ver se tem os meios para concluir. Jesus também falou sobre planejamento. Ele fala no verso seguinte assim: para que não olhem para aquele homem e digam, olha este, começou e não teve como terminar. Então a Bíblia nos dá uma visão positiva de futuro, ela nos dá uma orientação clara como nós precisamos ter na nossa mente uma expectativa boa. A Bíblia também fala sobre você analisar cada dia de cada vez, um dia por vez, mas a Bíblia também ela nos incentiva a buscarmos sempre o planejamento. Eu vou passar agora a palavra para o Feitosa, que vai trazer o contexto bíblico e exemplos práticos de como que a Bíblia pode nos ajudar a termos uma visão clara e um planejamento claro também para a nossa vida profissional, para os nossos negócios e também para os nossos projetos. Manda aí, pai. Vamos lá. Se existe uma coisa que nós observamos claramente, é que existe um tabu, certo? Quando nós vamos tratar de empreendedorismo, né? E quando nós levamos isso aí para o aspecto religioso, para o aspecto cristão, parece que as pessoas têm medo, ou algum medo, algum pavor com relação a isso. E muitas vezes nós descolamos, né, o empreendedorismo de muitas coisas importantes que a Bíblia fala. A Bíblia é cheia de personagens que foram grandes empreendedores. E muitas vezes esse tabu, esse paradigma, digamos assim, dispersam as pessoas de buscar ensinamentos e visões muito fortes da palavra de Deus. Se a gente for falar de exemplos de homens que empreenderam na Bíblia e que tiveram sucesso, e que, de fato, podem ser pessoas com que nós pudéssemos imitá-los, nós passaríamos horas e horas e horas falando aqui. Né? Mas a gente pode citar, por exemplo, dois aspectos muito importantes com relação ao empreendedorismo, que é, primeiro, a visão. Você tem que ter uma visão. A sua visão tem que ser longa. Às vezes, a nossa visão natural ela é curta. Mas se você, por exemplo, andar de moto e ligar a luz da moto, ela vai mais um pouquinho. Mas se você andar de automóvel, a visão aumenta mais um pouquinho. Mas se você andar com um caminhão bem grande, com certeza a visão vai aumentando. Então, muitas vezes a gente se limita só o que nós vemos e esquecemos de permitir que Deus nos dê uma outra visão. Né? Por exemplo, a gente pode citar aqui, com relação à visão e planejamento, Provérbio, um dos livros mais belos
no aspecto de ensinar como você deve se comportar, como você deve agir, como você deve dirigir o seu negócio, não só o seu negócio, como tudo que se relaciona com você. O provérbio diz o seguinte, provérbio 29:18. Ele diz, quando não há visão, o povo se descontrola. Ou seja, quando alguém não tem uma visão clara, objetiva, essa pessoa, ela se perde. Ela se perde, porque ela não sabe o que está fazendo, né? E aí ele conclui na parte B do versículo dizendo, feliz é aquele que obedece à lei. Então, uma das coisas que o texto nos convida a praticar com relação à visão, para que nós não nos percamos, é obedecer às regras, obedecer às leis. Se você não obedece às leis, você vai se perder, entende? É tipo, se você sabe que atravessar o farol vermelho, você é multado, e você atravessa, você sabe que você não tem visão. Então você foi multado ou foi castigado por aquilo que você fez. Então, quando a gente obedece às leis, às diretrizes, que nós encontramos vastamente na palavra de Deus, visão e planejamento. Se nós fôssemos aqui falar de um personagem bíblico que nós pudéssemos seguir como exemplo, mesmo diante de todas as adversidades, né, de todo o sofrimento pelo qual ele passou, nós poderíamos citar aqui José do Egito. Era um homem que tinha visão, era um homem que tinha fé, é um homem que acreditava nos princípios e acreditava em Deus. Portanto, a visão dele estava ligada diretamente com a pessoa de Deus. E aí a gente podia discorrer aqui com muitos aspectos com relação à sua trajetória e o sucesso de uma vida empreendedora que foi a vida de José. Maravilha. E é importante, né, quando você fala da visão com base nas regras, nas leis. Porque é como se fosse assim, você está olhando para frente. Então você consegue entender que existe uma delimitação, existem aspectos específicos que você precisa prestar atenção. E quando a gente traz para o mundo empresarial, para os nossos projetos, é você pensar o seguinte: analisar o mercado. Então, quando você vai começar qualquer projeto, você tem que falar o seguinte: o que predomina hoje? Quais as oportunidades que eu tenho? Então, por exemplo, quando eu fui começar, lá em Fortaleza, né? Eu lembro que eu olhava para o mercado e falava assim, poxa, já existem muitas pessoas oferecendo esse determinado serviço. Se eu for tentar oferecer esse mesmo serviço, eu não vou ter nenhum diferencial competitivo. E é essa visão mais ampla. Eu gostei do exemplo aí da moto, do carro, aí o do caminhão, e tem o drone hoje também, né? O drone permite que você tenha essa visão panorâmica. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. A Bíblia fala sobre você analisar, refletir, mensurar e decidir. Mas a vantagem que nós temos é que a palavra de Deus ela nos mostra que nós podemos apresentar os nossos planos diante de Deus. Então Deus pode nos dar a visão, Deus pode nos ajudar no planejamento, Deus pode nos ajudar também nas respostas. Tem um trecho, né, um Salmos que fala assim, ó, prepara o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória ela vem do Senhor. E é um trecho que ele não parece ter nada demais, só que quando você descobre o trabalho que dá preparar um cavalo para a batalha, porque o cavalo precisa ser treinado para não ter medo do tiro, não retroceder, avançar. O cavalo ele passa por um treinamento extremamente complexo para o dia da batalha. Então a mensagem aqui é: nós vamos nos preparar, nós vamos buscar qualificação, direcionamento, resposta, mas sempre nessa dependência de Deus. Deus está me guiando, Deus está me orientando, Deus está me mostrando. Mas a Bíblia sempre nos mostra que nos compete também essa preparação, essa visão, essa dedicação. E que nós temos também, naturalmente, a ajuda de Deus em todo esse processo. Quando a gente olha, por exemplo, você falou de preparação do cavalo. Recentemente eu estava assistindo um filme interessante que a pessoa estava treinando o cavalo.
E essa pessoa pelejou esse cavalo, treinou esse cavalo de todo jeito que ele pegou, soltou o cavalo selvagem, porque ele não conseguia domar o cavalo, né? Com a dificuldade, ele desistiu do cavalo. E, e o filme mostra que mais na frente alguém ia passando e viu o cavalo e se aproximou e foi criando a confiança, confiança, confiança do cavalo, ao ponto que ele ficou com o cavalo, né? Ele conquistou o cavalo, ele montou o cavalo e ganhou muitas batalhas, né? Então, realmente é muito difícil. Quando a gente olha aqui também para essa questão que nós estamos trabalhando aqui, de visão e planejamento, uma coisa muito importante que nós precisamos ter de visão, e isso aí a gente leva para o lado bíblico, né? E a visão. Quando a gente olha para a história de José, ele tinha capacidade de ver as coisas muito além. Por quê? Porque ele estava ligado com Deus. E Deus lhe proporcionava essa visão. Então, um dos motivos com que ele conseguiu sair daquelas situações adversas pelo qual ele passava, foi o fato dele ter essa fé, essa ligação com Deus. E na nossa vida de empreendedor, na nossa vida secular, assim, de trabalho e tudo, a gente precisa também ter essa visão, porque a nossa visão é muito pequena, muito curta. O nosso conhecimento é curto, é finito, mas o conhecimento de Deus é profundo. E José entendia isso. Ele entendia ao ponto de se colocar completamente à disposição de Deus. E Deus lhe deu a capacidade de visão. E, portanto, ele teve esse dom da visão, ele interpretou o sonho do rei. E aí é a associação entre o empreendedor que tem a visão de Deus. Deus lhe dá luz para que você tenha uma visão mais ampla, mais profunda, né? E aí ele teve, então, a habilidade, foi lhe dado uma habilidade de quê? De planejar. De planejar. Então, essa habilidade de planejar foi crucial para que, no contexto que a gente olha a história de José, as coisas fluíssem para o bem. E aí teve vários fatores, a gente poderia descrever aqui vários fatores da atitude, da visão e da forma com que José planejou, e os resultados foram profundos, né? Já visto que José se tornou a segunda pessoa do rei. Então, muitas vezes as pessoas não associam, né, que a Bíblia ensina muito sobre empreendedorismo. Às vezes as pessoas querem desassociar, mas não há como, porque nós temos ali a Bíblia, somos cristãos, nós temos a Bíblia como nosso único livro de prática e fé. Portanto, sejam qualquer coisa que nós queremos fazer, nós primeiramente devemos buscar a orientação de onde tem a verdade, aonde tem uma visão infinita, haja visto que a nossa visão é muito pequena, muito curta. Muito bom, maravilha. Então é isso, pessoal. Hoje o papo foi esse, de mostrar para você que a Bíblia nos dá esse exemplo, né, nesse texto que fala sobre você ter uma visão de futuro. Nós também vimos o exemplo prático quando trata da história de José. Então, o José teve. Eu vou só pegar o texto, né, para vocês salvarem, que é Provérbios 29:18. Quando não há visão, o povo se descontrola. Feliz é aquele que obedece à lei. Em outras versões fala, quando não há visão, o povo perece. Então, quando falta algo tangível, claro, para que as pessoas possam seguir, elas se perdem. Tem outro conceito muito forte na neurociência que trata da clareza mental, que é a sua capacidade de fazer uma gestão mental. Funciona mais ou menos assim. Se eu não me sinto seguro em fazer algo, a minha tendência é evitar o máximo possível me envolver com aquela atividade. Então você procrastina, porque eu não me sinto 100% seguro. E essa falta de clareza, essa falta de gestão mental, faz com que você fique adiando as atividades. É aquela, sabe, quando você pensa em fazer algo, você acaba ficando para trás. Outro conceito muito forte que a gente trabalha também é a ideia, por exemplo, quando você vai precisar acordar às 7 horas da manhã e você coloca o despertador para 6h50. Quando é 6h40, você acorda. Já foi comprovado que o nosso cérebro tem uma espécie de relógio.
Ele consegue identificar o ambiente, ele consegue entender. Então o subconsciente ele fica ativo enquanto você está ali dormindo, ele está ali ativo para saber que, opa, está na hora de acordar. E quando você define uma meta, então, por exemplo, você estabelece um alvo muito claro, inconscientemente o teu cérebro vai começar a ficar trabalhando para buscar chegar naquela meta, para buscar alcançar aquele resultado. Nós chamamos isso no mundo da copy, por exemplo, da escrita mental. Eu preciso escrever um texto falando sobre um determinado assunto. Então eu falo, cara, hoje, sem falta, eu preciso terminar esse texto. E vou fazer outra coisa. O meu cérebro continua tendo ideias, buscando. Na hora que eu sento para fazer, o meu cérebro já está mais preparado. Então existem várias técnicas que a ciência nos mostra hoje, 2024, por exemplo, que conceitualmente a Bíblia já explicou lá atrás. Quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Pensamentos positivos geram sentimentos positivos geram comportamentos positivos geram hábitos positivos, e os hábitos positivos geram resultados. Então tudo isso a Bíblia já explicou. Então o mais importante de tudo que a gente falou aqui é esse conceito de que quando você tem uma visão clara, e você entende quais são as regras, quais são as dinâmicas, mas principalmente as leis espirituais, aquilo que você pode basear a sua fé. Às vezes as pessoas falam, Deus me ajuda na minha salvação, na minha vida espiritual e tudo mais, etc. Mas nessa outra área aqui, tenho que me virar sozinho. E você tem exemplos de Deus ajudando em absolutamente todas as áreas. Todas as áreas possíveis. Você pode buscar pedir essa orientação. Então esse é um resumo geral do que nós falamos hoje, com esse exemplo prático. Na nossa próxima conversa bíblica, nós vamos continuar batendo papo, falando sobre outros conceitos bíblicos para te ajudar no empreendedorismo, para te ajudar na sua carreira, para te ajudar na sua vida também profissional à luz da Bíblia. Beleza, Feitosa? Quer fazer uma consideração final? Não, quero só dizer que estou gostando muito desse bate-papo. A gente cresce muito, desenvolve muito, e esse bate-papo possa ajudar outras pessoas também a ter a mesma compreensão e partir para cima. É isso aí. Vamos em frente. Deixe seu comentário aqui abaixo, entre nessa conversa. Algumas pessoas mandam mensagem pra gente falar: nossa, eu não sabia nem o que comentar e tal, porque eu não conheço muito o assunto. Comenta o que tiver no seu coração, mas o mais importante é iniciar essa conversa. No último vídeo agora teve um comentário que a pessoa simplesmente ela reconheceu a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Pronto, esse é um ótimo comentário. É como se as pessoas tivessem pelo menos um amém, né? Então, seja bem-vindo a essa conversa. Vamos bater esse papo e vamos conversar mais sobre a Bíblia, porque meditar na palavra de Deus é, sem dúvida, a nossa meta mais importante no nosso dia a dia, para que possa ajudar em todas as outras coisas. Combinado? Então é isso, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!